pessoal, hoje eu vim ensinar vocês o short de crochê feito com a linha Barroco Max Colo número 4. É um barbante muito lindo de se trabalhar. Então, para fazer ele, você vai precisar de 2 novelos desse, do Barroco Max Colo. A agulha, você vai estar usando a de 3,5 mm, tesoura, só isso. Não vai precisar de elástico porque ele vai ter o corte. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu vou deixar o recadinho para vocês. Se vocês tiverem interesse de me seguir nas redes sociais, é só procurar Cantinho do Crochê Lemota. Vai estar essa arte aqui lá no perfil. E no YouTube, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no meu canal para ficar por dentro das novidades. Então, vamos começar a nossa. Para o tamanho P, M, G, todos eles você vai precisar da medida do quadril e, de preferência, um short da cliente. Por exemplo, aqui está um short. Aí ela fala, eu quero um short deste tamanho. Aí você vai precisar da medida do quadril da cliente. Você vai tirar da parte mais cheinha. Aí você vai tirar a medida do quadril e também vai tirar a altura do short. Ó, para iniciar, você vai fazer assim, ó. Eu tô fazendo um tamanho que é 98 centímetros de quadril, é um tamanho M. A cliente tem 98 de quadril. Então, o que eu vou fazer? Dividir esses 98 por 2, vai dar 49. Então, a gente vai trabalhar esse short assim. Primeiro essa lateral aqui, que a gente vai fazer essa parte aqui toda. Depois essa parte e vir unindo. Então, para começar, você vai fazer as correntinhas de acordo com o que a gente mediu. Então, deu 98 dividido por 2, deu 49. Então, a gente vai fazer as correntinhas de acordo à medida que deu da metade do quadril. Então, comece as suas correntinhas aí de acordo à medida do seu quadril, até atingir os centímetros desejados. Então, eu vou fazer minhas correntinhas até atingir os 49 centímetros e eu volto com você. Aqui, ó, terminei as minhas correntinhas aqui, ó. Vou medir pra vocês verem, ó, 49 centímetros, deu a minha fita completa, ó, os 49 centímetros. E o que que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer 2 correntinhas, porque esse short é trabalhado todo em meio. Ele vai ser todo em meio ponto, mas vai ter os acabamentos em cima e nas pernas, que é um biquinho que eu vou ensinar vocês como fazer. Ele vai começar com a carreira de meio ponto, mas para começar ele, você vai fazer 2 correntinhas a mais para poder virar o trabalho. Você vai pular 1, 2, 3. Na terceira, você vai vir fazendo um meio ponto. Você vai trabalhar essas correntinhas todas em meio ponto alto. Que é dar uma laçada, introduz nas correntinhas da base, puxa e puxa. É um ponto alto pela metade, o meio ponto. Ó, você dá uma laçada, introduz o fio, puxa, e em vez de fazer o ponto alto, você já fecha, ficando assim com o meio ponto. Dá uma laçada, introduz, puxa. Dá uma laçada, introduz e puxa. Você vai trabalhar por todas as correntinhas esse processo, não tem mistério, meio ponto para cada correntinha da base. Quando vocês terminarem, eu volto com vocês para explicar o restante das próximas carreiras. Terminei aqui, ó, meus meios pontos altos aqui por todas as correntinhas. Vou explicar uma coisa para vocês. Nesse short, eu não tô trabalhando por número de pontos que eu vou fazer, e sim por centímetros. Por quê? Porque centímetros é melhor. Quando eu falo faça 16 carreiras, a sua 16 carreiras nunca vai ser igual a minha. Seu ponto, cada pessoa tem um ponto diferente. Às vezes a pessoa tem um ponto apertado, um ponto folgado.
e às vezes tá usando outro tipo de linha. Você pode estar usando ela com a linha Camila, esse short. Então, eu vou falar a quantidade de centímetros. Feito essas carreiras aqui todas de meio ponto alto, você vai subir 2 correntinhas. Vai virar o trabalho e continuar trabalhando aqui carreiras de meio ponto. Só uma dica, quando a gente tá trabalhando meio ponto, a gente acha que esse é o mesmo ponto. Ó, esse ponto aqui, deixa eu ver se a claridade tá atrapalhando. Esse ponto aqui, ele não é esse. Porque se você começar pulando esse e indo pra esse aqui, vai dar diminuições. Então, você tem que prestar atenção quando tá fazendo meio ponto, não deixar passar pontos nenhum. Aqui não vai ser aumento, ó. É continuando a sequência, porque esse é esse ponto. Então, ó, aqui dentro desse espaçozinho, fazer um meio ponto. Porque às vezes atrapalha, a pessoa pensa que aqui é dessa correntinha que a gente subiu. Mas senão vai ficar com diminuições no short. Então, você continua fazendo aqui, ó, meio ponto para cada ponto da base, um meio ponto. Meio ponto sobre meio ponto. Por toda essa carreira também. Você vai fazer essas carreiras de meio ponto sem nenhuma diminuição nem aumento. Meio ponto sobre meio ponto por 16 centímetros. Não é 16 carreiras, é 16 centímetros. Ó, pra adiantar o vídeo, eu já fiz aqui meus 16 centímetros de carreira. Meus 16 centímetros, ó. Meio ponto sobre meio ponto. Aqui é uma lateral do short, você depois vai repetir esse mesmo processo para outra lateral, pra gente vir unindo. Então, eu já adiantei aqui, ó, fiz minhas carreiras de 16 centímetros de meio ponto sobre meio ponto, que é esse aqui que eu tô explicando a vocês, ó, sem nenhuma diminuição, direto. Feito esses 16 centímetros de meio ponto sobre meio ponto, agora a gente vai trabalhar 5 centímetros com aumentos no final da carreira do short. Você vai trabalhar aumentos, tanto no início e no final, um aumento para cada ponto. Então, vamos lá, ó. Subir 2 correntinhas, vou virar o trabalho e fazer um aumento aqui no início. Não é nesse ponto, é nesse aqui, onde a gente subiu as 2 correntinhas. No início dela aqui, você vem e faz outro meio ponto em cima dela, do meio ponto, para ficar um aumento. Aí, você continua fazendo a sequência de meio ponto sobre meio ponto. O meio ponto é bom que ele fica tampadinho e não precisa colocar forro. Ele fica bem fechadinho. Se você também quiser fazer em pontos baixos também, mas pontos baixos demora mais. O meio ponto é melhor. Então, você vai trabalhar aqui, ó, meio ponto sobre meio ponto por toda essa carreira. Quando chegar no finalzinho, eu volto. Terminei aqui a minha carreira, ó, no último ponto, falta só um ponto aqui. Aí, você vai fazer mais um meio ponto. E nele, você vai fazer, nesse mesmo último ponto aqui, você vai fazer mais um meio ponto, que é o nosso aumento, ficando com um aumento no início e um no final. Então, vamos subir novamente 2 correntinhas, virar o trabalho e fazer mais um aumento de meio ponto, mais um meio ponto no início, para ser um aumento. Aí, você vem, ó, no próximo ponto e continua a sequência de meio ponto sobre meio ponto. Quando chegar lá no final, você vai fazer a mesma coisa, mais um aumento no final. Você vai trabalhar assim por 5 centímetros, fazendo 5 centímetros de aumento no início e aumento no final. Aumento no início, aumento no final. Quando esses aumentos aqui derem 5 centímetros, você para. Aí, eu volto explicando a você. Aqui, ó, cheguei no meu final, eu faço meu meio ponto. E no mesmo ponto, eu faço mais um meio ponto, que é meu aumento. Fiquei com um aumento no início e no final. Então, ele já tá dando, ó, virando um Vzinho pra cá, ó. Não tá mais reto.
né? Que aqui é a parte da cavinha aqui do short de baixo, né? Pra começar, para depois dessa a gente vir para as partes das pernas. Então, você vai fazer 5 centímetros desse aqui embaixo. Então, você vai pegar a fita e vai ficar medindo. Onde é que você começou os aumentos? Foi aqui, né? Então, você vai medindo. Quando chegar aqui, nos 5 centímetros, você... Ó, terminei aqui meus 5 centímetros de aumento. Ó como ficou. Já os aumentos aqui, ó, não tá mais reto. Aqui é essa primeira parte, ó, dessa lateral do short aqui, ó. Onde a gente tá fazendo essa parte aqui. A gente tá fazendo essa parte aqui, que tem esse V aqui, que é os aumentos, ó. Agora, a gente vai para essa parte aqui, onde vamos fazer também 5 centímetros, ó. 5 centímetros nessa parte. Como é essa parte? A gente vai fazer assim. Onde a gente terminou a nossa carreira aqui, né? A gente fez mais um aumento nessa última carreira. Meu total foi 21, porque 16 mais 5 deu 21 centímetros aqui. Aí, agora eu vou precisar fazer 5 correntinhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5 correntinhas. Vou pegar e arrematar o meu fio e pregar ele aqui desse outro lado, onde vamos fazer também mais 5 correntinhas. Nesse lado aqui, você vai aplicar a linha para poder fazer as 5 correntinhas desse lado aqui. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito as 5 correntinhas, você vai subir mais 2 correntinhas para virar. E aqui na terceira você vai trabalhar meio ponto para cada correntinha, um meio ponto. Para cada correntinha e para cada ponto, você vai trabalhar meio ponto sobre meio ponto, sobre cada ponto. Chegando aqui também, você vai fazer um meio ponto e seguir direto, fazendo meio ponto. Quando chegar aqui nas correntinhas também.